Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quinta-feira, dia 10 de setembro de 2015. Sem dúvida nenhuma, é uma grande satisfação ter a sua audiência, a sua companhia com a gente. Esta é a primeira atração jornalística da nossa grade, da TV Poços, que gera o seu sinal aí para cerca de 29 municípios na região do sul de Minas. E, sem dúvida nenhuma, tem em você aí o nosso objetivo principal, que é levar a melhor informação durante todo o dia, através dos seus diversos programas, até a sua casa, até a sua família. Se você quiser participar desta edição, nosso telefone 3721-6955 está disponível. Você também é convidado a participar através da rede social no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, mande aí a sua participação, a sua opinião, que é muito importante. Nosso entrevistado de hoje é o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas, Márcio Roberto de Oliveira. Tudo bem? Como vai? Bem-vindo. Bom dia, Fábio. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Tudo bem, Fábio? Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da Associação Comercial. Satisfação sempre renovada tê-lo aqui, ter a sua presença com a gente, saber das mais recentes ações da CIA, né? No sentido aí de promover o comércio da cidade. Também contamos com o professor Piva, como já anunciado aqui pelo Márcio. Como vai? Satisfação recebê-lo novamente. Bom dia, Zambrano. É um prazer estar novamente na TV. Bom dia, Márcio. E a todos que estão nos ouvindo, que tenham uma excelente quinta-feira de chuva para tirar poeira e crescer as plantas que estão precisando. O senhor já era esperado a redução da avaliação positiva do Brasil no mercado internacional, Marcinho? Eu acho que até demorou para sair esse tipo haver esse tipo de ação no exterior, né? Que as contas públicas estão muito ruins, né? O governo gasta muito, gasta mais que arrecada. Aí você tem impactado muito no setor privado, né? Nós não somos os causadores da crise, mas estamos pagando caríssimo aí, né? Pela falta de competência do governo, principalmente no âmbito federal, né? Existem duas possibilidades, né? De aumento geral aí do imposto de renda, de mamando a caducano, né? Que nem se diz no popular. Existe aí também a possibilidade de sobretaxação em grandes acúmulos de recursos. Grandes fortunas, pessoas que têm aí seus recursos mais guardados. Você acha que isso é sujeito a acontecer mesmo? Olha, Fábio, eu acho isso um escárnio, né? A carga tributária brasileira é altíssima, né? Não se fala em nenhum momento em cortar despesa ou ser mais eficiente, né? De 39 ministérios? São dois mundos muito diferentes, né? O mundo da iniciativa privada, nós temos que ser eficiente, nós temos que ser bom no que nós fazemos, né? Nós não temos uma segunda chance, né? Nós temos que lutar dia a dia, né? Para cumprir os nossos compromissos, e nós não temos de onde tirar mais recursos, não existe isso no setor privado. Então, no setor público, eles são ineficientes, nós vamos pagar mais impostos por essa ineficiência. Tem onde cortar na própria carne, né? Exatamente. Eu acho que tem muito para cortar, né? Principalmente se esse dinheiro que vai lá no ralo da corrupção, lá, ele fosse usado realmente para aquele fim que ele foi arrecadado, né? Adequadamente. Exatamente. Agora, a associação, a CIA, tem o setor industrial, né? E, de alguma forma ou de outra, a indústria é impactada por isso, já vem sendo impactada por um desmonte, haja vista aí o setor automobilístico, que não é o nosso caso, nós não temos nenhuma indústria montadora aqui na nossa região, mas temos diversos outros segmentos que também sofrem os impactos, né? O setor alimentício, principalmente, né? Aqui na região. E aí, você acredita que possam haver novas demissões? Fábio, o que a gente tem falado sempre, que perguntado sobre isso aí, que nós estamos completando 32 anos de atividade esse mês superválido. Nós já passamos por muitas crises, por muitos planos monetários, mudou moeda, mudou uma série de coisas. Em todo esse período, o que a gente vê é que nós temos que ser mais eficientes, nós temos que atender melhor, nós temos que investir em publicidade, propaganda, né, para tentar fazer com que o nosso negócio ande para frente, né. No caso específico agora desse momento que o país está atravessando, eu acho que o setor que mais vai sofrer é o setor industrial. Apesar de eu não ser especialista, mas a gente conversa com pessoas, essa crise da Petrobras, ela afetou a economia como um todo, né? Aqui em Poços de Caldas, por exemplo, nós temos indústrias de grande porte que forneciam para fornecedores que forneciam para a Petrobras. E essas indústrias estão pagando um preço caríssimo aí porque as encomendas foram suspensas, os pagamentos foram retidos, né? Então, eu acredito que a indústria vai passar um momento muito difícil.
Então, voltando nessa questão, quando a gente fala assim dessa nota mais baixa, é impressionante porque reflete na classe social, em todas as classes sociais, né? Começar desde a pequena, e aí você vê, de repente, se aumenta os impostos, você está demitido, você deixa de comprar, deixa de produzir. Isso no comércio de Poços de Caldas já começaria a ter uma contratação praticamente prévia para o final de ano, ou em outras cidades, você vê que a coisa ainda está muito silenciosa, né? Mesmo a expectativa do final do ano que está chegando, como que a associação poderia intervir para divulgar mais, trabalhar mais, para que as pessoas gastem, né? Esse é o grande problema, para que o comércio possa ter vida própria ainda. Professor, você se refere à questão de contratações temporárias? Sim, temporárias. Bom, professor, eu acho que agora ainda, agosto é muito cedo, né? O que nós tivemos no ano passado foi, retardou-se um pouco a contratação, né? Ela normalmente acontece no começo de setembro, de outubro, né? Essa contratação foi prorrogada mais ou menos para começo de novembro, fins de novembro, né? O que a associação tem feito são as campanhas, né, de Natal. Nós já temos uma campanha na rua. Esse ano nós vamos fazer uma campanha bem diferenciada, que envolve a nossa federação, né, a Federaminas. Então, uma das ações que a CIA vai fazer é essa aí. Mas eu acredito que a economia de Poços de Caldas ela é muito diversificada, né? Nós temos um diferencial competitivo muito grande em relação aos outros municípios, que nós não dependemos de apenas uma ou dois segmentos da economia, né? Poços de Caldas tem um comércio forte, tem indústrias de grande porte, tem um turismo muito bem explorado, né? Os hoteleiros, né? Tem que parabenizar, eles investem muito no estado de São Paulo para trazer esse turista aqui para Poços de Caldas. Não basta ver agora o 7 de setembro, que a cidade estava lotada, né? Então eu acredito que existe a crise, mas Poços de Caldas vai passar com mais serenidade por essa crise. Essa é a nossa esperança, você nossa não expectativa. Camarolinha, não, né? Mas tudo isso só é possível graças a essa situação multiplataforma, né? Vamos dizer, existente no município. Tem a agropecuária, né? Tudo isso que o presidente já falou, exatamente pode trazer um conforto maior nesse momento, até porque a característica do investidor pós-caldense também é essa exatamente multifacetada, né? A pessoa investe em imóveis, tem a sua empresa, gera empregos, mas de qualquer forma há uma preocupação no setor aí de empregos. A gente é só olhar os números do CAGED, né? São constantes aí, um aspecto cada vez mais negativo na atualidade. Bom, já que falamos aí a respeito dessas questões tributárias, né, e tudo mais, a conta de luz não é um tributo, mas tem uma carga tributária embutida muito volumosa, né? E estamos aí às vésperas de uma revisão tarifária agora no mês de outubro aqui em Poços de Caldas. Qual a visão do DME em relação da CIA em relação a isso? Então, Fábio, nós pudemos participar agora nessa audiência pública, né, que houve aqui no Palace Cassino. Para mim, especificamente, foi muito interessante, porque é difícil você entender como que é composto, né, a tarifa da energia, de que forma que ela é calculada. Então, a CIA tem assento no Conselho dos Consumidores, né? Nós temos lá uma representante, que é a Fabiola Arida, temos uma suplente, que é a Andréia, elas participam ativamente do Concel, né? Então, é uma coisa que nos interessa muito, porque o impacto do preço da energia elétrica é muito grande no nosso negócio. Hoje, no meu caso especificamente, supermercado é o maior insumo. O insumo mais caro que nós temos é a energia elétrica. E o Concel contratou um consultor especializado, ele fez um estudo, né, as contas do nosso departamento elas são públicas, né? Ele analisou os dados que são fornecidos lá, chegou lá algumas conclusões que nós achamos bastante interessantes, né? Nós divulgamos uma nota para os nossos associados a respeito disso, desse estudo que foi feito, e se fossem adotadas apenas duas das medidas que ele sugeriu, a conta de energia elétrica hoje ela baixaria 11% ao invés de aumentar 11%. Eu acho que o DME, nesse caso específico, ele estaria cumprindo o papel dele, né? Sim. Que é de atender a comunidade de Poços de Caldas, aos municípios. O DME foi criado para isso, né? Não existe nenhuma intenção de que o DME se fragilize com essa redução da tarifa, pelo contrário. Ele apresentou um lucro ano passado de mais de 90 milhões, né? Para 70 mil consumidores, então é um lucro bastante expressivo, né? Então eu acho que agora seria o momento, né, do DME fazer a parte dele em prol da comunidade, né, das empresas, dos comerciantes, dos
consumidores domésticos, né, não aplicando o aumento e reduzindo a tarifa da forma que foi proposta lá. Nós temos lá uma situação lá que o DME é acionista da usina de Machadinho, poderia estar comprando essa energia num preço infinitamente menor do que ele paga hoje, né, e ele, para efeito de cálculo, ele considera R$ 144, mais ou menos esse valor, o megawatt-hora, sendo que poderia considerar 30 e poucos reais, 40 reais. Só isso, por si só, já geraria uma redução no preço da tarifa da energia elétrica. Ou seja, há uma falta de observação direcionada ao trabalhador, ao gerador de emprego, à população em Poços de Caldas nesse sentido? Então, é preciso lembrar o objetivo inicial da criação do DME. O DME foi criado para quê? Para atender a população, para distribuir energia elétrica aqui dentro de uma conformidade adequada para a população? Ou foi feito para ganhar dinheiro, para sustentar a prefeitura? Veja bem, Fábio, esse aspecto em relação ao repasse da prefeitura, eu acho que seria um outro assunto, né? Diferente desse que nós estamos falando da tarifa, né? O DME foi criado para atender a população de Poços de Caldas, né? Então, mas essa situação atual, hoje dele ter um lucro de 90 milhões numa situação de crise que o país está passando, você veja esse caso, por exemplo, que vai impactar muito, eu acredito, né, na arrecadação da prefeitura, no fundo de participação do município, é o encerramento da atividade da Alcoa, né? Sim, o que mais pesou para que a Alcoa, apesar que o DME eu acho que não teria condição de atender essa demanda da Alcoa, mas foi a energia elétrica, que também está impactando nos outros tipos de negócio. Que muito tempo ficaram negociando. Para aquele consumidor que pagava lá R$80, está pagando R$180, é muita coisa. Né? Ninguém teve um aumento de ganho desse, nem o comércio, nem a indústria, nem a agropecuária, muito menos o trabalhador. Então, eu acho que agora seria o momento do DME dar para a população aquilo que ele foi criado. Né? E resolvendo aplicar essa revisão tarifária, vai ser a quarta só em 2015. Além do que, o DME está fazendo a reforma da Marechal, né? Sim. Está fazendo toda a reestruturação. Então você vê que pelo menos esse dia está sendo aplicado na cidade, né? Com certeza. Está vendo o que está acontecendo, né? Com certeza. E investimentos, né? Eu tenho que parabenizar o senhor prefeito lá, que depois de muitos anos o senhor prefeito teve lá a iniciativa de realmente executar um projeto que me parece que existe há mais de 10 anos. É um projeto antigo, né? Sim. E com a verba do DME. Exato. Né? Parte da verba é do DME. Os comerciantes locais estão satisfeitos? Olha, nós fizemos uma pesquisa lá, com certeza, né, o José Paulo percorreu todos os comércios da Marechal Deodoro, né, as obras estão impactando muito pouco, né? Então tem que parabenizar a empresa que está executando a obra, ela parece que está impactando muito pouco. Eu ouvi no rádio agora 2 ou 3 dias atrás que a expectativa da prefeitura, até o senhor prefeito estava falando, é que em fevereiro essas obras estejam finalizadas, né? Então a Marechal Deodoro é um ponto, uma área comercial importantíssima de Poços de Caldas, né? Eu tenho certeza que isso aí vai reverter num aumento de venda, de fluxo de clientes na via muito grande. E depois deve pegar Santo Antônio, né? Porque o projeto, se derem continuidade, seria isso, né? Eu li alguma coisa no jornal, não tenho conhecimento. Seria o projeto lá da planejamento. Tem que ver a disponibilidade de recursos no tempo, né? Pode ser daqui 2 anos. Você vai fazer uma pergunta? Vamos falar um pouquinho da Zona Azul. O que o comércio Poços de Caldas sente não tendo Zona Azul? E a gente percebe que não há mais espaço para estacionar no centro, onde está conglomerada a maior parte do comércio Poços de Caldas. E a CIA, pelo jeito, não vai mais administrar a Zona Azul, ou se vai, vamos conversar sobre isso, porque está totalmente inviável, né, turista chegar de carro e estacionar no centro para fazer uma compra. E temos pouquíssimo estacionamento também que dê conta de abastecer com esses carros. Qual é a visão da CIA nisso, Marcos? Olha, a visão dos comerciantes em gerais no centro é que a Zona Azul precisa voltar a funcionar o mais rápido possível, né? Sim. Nós entendemos que é bem mais lento o processo de aprovação de um projeto, de colocar em prática, quando ele é executado pelo setor público, né? Então, a prefeitura esboçou lá um projeto que ela tinha ideia do que seria o ideal, isso foi para a Câmara, uma negociação, né? O que precisa, assim, no nosso ponto de vista da associação comercial, é colocar a Zona Azul para funcionar o mais rápido possível, para que o estacionamento no centro da cidade seja realmente rotativo, né? Isso é uma necessidade, né? Se não se consegue parar, não se consegue vender, né? É isso, essa é a ideia. Nós encaminhamos até um projeto para
a prefeitura, os cuidados do senhor prefeito, sugerindo que fosse criado um conselho de administração da Zona Azul e que a associação comercial tivesse assento, né, para ela poder participar da administração da Zona Azul, o que ela fez durante 25 anos, né? Foi o primeiro emprego de centenas, talvez milhares de jovens, né? Fez um serviço social muito grande, acho que foi um ciclo, né, que passou, e agora nós estamos na expectativa de que o mais urgente possível a Zona Azul volte a funcionar. Quem melhor pode falar da Zona Azul em Poços de Caldas, sem dúvida, é a Associação Comercial e seus dirigentes, né, que durante esse tempo todo tiveram à frente aí do serviço. Durante uma época foi um serviço que também auxiliou de forma de relevante impacto social no município, onde contratavam-se menores, muitas pessoas que hoje em dia aí estão ocupando importantes cargos em diversas empresas tiveram seu primeiro emprego como trabalhador da Zona Azul, guarda-mirim na Zona Azul, e isso foi um momento muito bom para a cidade, sem dúvida nenhuma, auxiliando a vida de cada uma dessas pessoas que passou por lá. A gente vai continuar falando nesse assunto no próximo bloco. E se você quiser participar também, fazer uma pergunta, o nosso telefone é o 3721-6955. Está disponível para a sua participação. Nós também queremos receber aí a sua participação através da rede social, no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. Voltaremos em instantes. Atenção corredores de Poços de Caldas e região. A comunidade terapêutica São Francisco e a Expo Runners os convidam para sua segunda corrida beneficente, que será realizada dia 13 de setembro, domingo, às 8 horas da manhã, no Santuário da Mãe Rainha. Inscrições abertas na Casa do Atleta, da Academia BioHealth, Casa de Tintas São Julião, Copostos e Expo Runners. Mais informações e inscrições pelo site www.runnersonline.com.br. Venha você também fazer parte desta causa. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota Higienizador Nasal e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br. A tradição tem um novo nome: Cucina Francesco. Atendimento atencioso, ambiente aconchegante e um cardápio ainda mais variado com pratos exclusivos inspirados na cozinha italiana. Isso sem falar no gelato, um sorvete genuinamente italiano que vai fazer você se sentir criança de novo. Mas eu ainda sou criança. Bem, vocês entenderam, né? Cucina Francesco. Vem aí, o maior evento evangélico do Brasil. Marcha para Jesus. Marcha para Jesus. Marcha para Jesus. Presenças confirmadas: Renascer Praise, Um Só Propósito, Banda Novo Templo, Banda LPA, Banda Angel, Nelson Juncker. Dia 19 de setembro, a partir das 16 horas, atrás do Palace Hotel. Um mega evento. Apoio Prefeitura de Poços de Caldas, TV Poços, cultura e lazer na sua TV. Realização Conselho de Pastores de Poços de Caldas. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas e hoje recebendo a presença aqui do presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas, Márcio Roberto de Oliveira, acompanhado aqui do seu fiel escudeiro, José Paulo, que está ali fora também, a quem transmitimos nosso afetuoso abraço.
Márcio, em relação à questão da Zona Azul, houve aí recentemente também uma revisão das faixas de estacionamento, né? Das questões relativas aí a vagas para idosos, cadeirantes e também os próprios comerciantes que muitas vezes reservam e utilizam suas vagas para seus próprios veículos e tudo mais. Há alguma indicação da CIA nesse sentido de otimização, de melhor recurso, de utilização das vagas nas ruas? Fábio, ou isso fica por cada um, né? Esse assunto é um pouco polêmico, mas existe uma legislação que regula isso, né? Sem dúvida. Então, existe lá para cada X número de vagas disponíveis, vaga para idoso, a vaga para farmácia. Eu acho que nós temos que otimizar o máximo possível, né? No projeto da Prefeitura, acho que prevê 3 áreas de atuação para a Zona Azul, né? Ela vai ser estendida agora no momento, quanto mais um pouquinho longe do centro, mais baixa a tarifa, né? Achei essa ideia muito interessante. Né? Mas existe uma legislação própria, basta seguir essa legislação. Né? Tá. Gostaria só de fazer um adendo em relação... A CIA segue também nessa mesma direção? Sim, claro, com certeza. Eu gostaria de fazer um adendo que sempre que se fala no DMI, é importante parabenizar, né, a equipe do DMI como um todo pelo excelente trabalho que é prestado em Poços de Caldas. Sim, né? sem dúvida. Então, eu acho que é um destaque. Os prêmios recebidos. Exatamente. Né? Parabenizar todos eles, né, pelo grau de competência que o DME apresenta no fornecimento de energia elétrica. Então, é sempre importante frisar. Já que você voltou no assunto, eu quero te fazer uma pergunta. O seguinte, houve também uma declaração polêmica do superintendente da DME Participações, no sentido de que ele afirmou que se houver alguém descontente com a tarifa em Poços de Caldas, algo nesse sentido, com esse reajuste, né, com essa revisão tarifária, que vai gerar emprego em outro município. Essa foi uma declaração, essas foram as palavras dele. E a CIA, como é que interpreta isso? Vai gerar emprego em outro município? Ô, Fábio, nós respondemos, ele está ausente agora, não seria cômodo falar, né, no nome dele, mas nós dirigimos uma nota para a imprensa falando a respeito disso. Foi uma declaração muito infeliz, né? Eu acredito que não reflete pensamento da prefeitura e muito menos dos servidores do DME, né? Porque a cidade vive, né, de gerar emprego e renda, né? Então, acho que é totalmente desnecessário esse tipo de fala, né? Em relação ao que ele falou sobre as pessoas que usaram da palavra, eu considerei infeliz essa afirmação dele. Eu acredito que não reflete, né, a ideia do governo que nós temos hoje e nem dos servidores do DME. Então pergunta aí, Piva. Sim, vamos lá. Nós falamos no comércio, a agropecuária em Poços de Caldas, como é que ela está situada em termos de... Teria assim, um percentual do PIB de Poços de Caldas, participação de cada uma dessas áreas? Professor, esse é um assunto que o senhor poderia até nos ajudar. A CIA, ela carece de informações mais detalhadas e a pronto sobre a economia de Poços de Caldas, né? Nós estamos procurando lá, a associação não é uma associação grande, ela não tem renda para manter lá um departamento de estatística lá, mas nós estamos pensando em uma forma de termos da mão dados mais completos, mais recentes, dados comparativos, para a gente poder fazer essa informação. Dúvida, né? Mas como eu pude falar há algum tempo atrás, a economia nossa é muito diversificada. Nós não temos um ramo de atividade que tem um destaque, assim, que possa se dizer que domina a economia. Né? E pela condição de Poços de Caldas, uma região montanhosa, ela não tem lá uma agropecuária tão grande, o município também não é tão grande, mas participa bastante, é um setor gerador de emprego, né? Mas participa bem, sim. Nós temos lá o Gabriel Bertozzi, que é o nosso representante da área agropecuária. O Gabriel entende disso, mas tem alguém que entende aí de estatística bem aqui próximo, né? Com certeza. A minha esquerda aqui, a sua direita. Será um prazer poder trabalhar, ajudar, não tem problema. Mas o que eu vejo assim, porque é muito pouco falado nisso, né? Sim. E mesmo a questão do café, que já foi assim, um auge, né, na cooperativa de Poços de Caldas, famosa, parece que deu uma queda também, né? Não sei se estaria informado assim, sobre essa situação estatística, mas a gente vê muito hoje comércio e indústria, né? E serviços, né? Seria na realidade, professor, eu assisti uma palestra muito interessante numa feira de supermercados agora em maio. O proprietário daquelas lojas Riachuelo, ele forneceu uma série de dados muito interessantes, né? E o grande impulsor da economia hoje no mundo, não é só no Brasil, é o comércio. Sim. É o maior gerador de emprego. Hoje, se você pegar lá
os maiores empregadores do Brasil, dos 10 maiores, 8 são empresas de comércio, de varejo. O turismo também está junto. Sem dúvida. Varejo. Então, o varejo hoje é a mola que impulsiona a economia, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Legal. Muito bom. Agora, falando dessa questão da observação aí dos aspectos do agronegócio e tudo mais, nós tivemos, não tanto em Poços de Caldas, incidências nesse sentido, mas alguns acontecimentos aqui na região, em Andradas, em Botelhos, em Caldas, casos de violência na zona rural, o que também dificultava os produtores rurais aí com o seu escoamento da produção, né? E aí a gente sabe de casos de roubos de sacas de café e tudo mais. A ACIA vem trabalhando junto às corporações de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, né? Exatamente no sentido de promover uma melhoria, ampliar o atendimento nesse sentido. Algo direcionado à zona rural, presidente? Não, no momento não. Ainda não, né? O que a ACIA tem feito agora, nós começamos agora, essa semana, a cadastrar os usuários lá, que nós estamos montando um grupo que vai ser a Patrulha do Comércio, em 5 regiões da cidade. Isso aqui no centro da cidade, né? Nos bairros. Em 5 regiões da cidade, né? Vão ter lá uma rede de WhatsApp para comunicar com a associação comercial, tablets nas viaturas. Está demorando um pouco para colocar em prática, porque é bastante complexo o assunto. Então, nós temos que disponibilizar as imagens, tem que fazer essa imagem chegar até a central da polícia, né? Tem que ter rede de internet suficiente para fazer isso, mas nós estamos trabalhando bastante. Eu acredito que a hora que estiver funcionando, vai ser uma coisa muito positiva, mas bastante mesmo no aumento da segurança das áreas que vão estar utilizando esses recursos. Nos explique melhor essa ideia, como é que é? A câmera de segurança de cada estabelecimento comercial gera a imagem capturada pela sua lente ali para o servidor da polícia e as patrulhas podem ver pelo tablet, é isso? Eu não tenho conhecimento técnico assim, suficiente para explicar em detalhes como que funciona. Mas a princípio é o seguinte, existe uma lei municipal de autoria da vereadora doutora Regina Cioff, em que obriga os bancos a disponibilizarem as imagens dele para os órgãos de segurança, né? Então, junto a isso, nós vamos utilizar as imagens externas, né? O comerciante que quiser fazer isso, basta entrar em contato com a associação comercial, os nossos associados, ele vai disponibilizar essa imagem externa, através da internet essa imagem vai ser levada lá na central da polícia, né? E a polícia vai distribuir, né? Quem coordena lá esse centro de controle, ele vai distribuir essas imagens para esses tablets, que serão 5, que vão estar em cada zona da cidade, vai distribuir essas imagens para que os policiais possam observar fora do local que ele está. Vou dar um exemplo, está ali na rua Prefeito Chagas, o policial pode estar observando um fato que está acontecendo lá na rua Pernambuco, através dessas imagens, das câmeras externas que o estabelecimento comercial tem. Uma pessoa suspeita, uma colisão, uma situação que a polícia vai ter que intervir, então de longe ele vai poder estar fazendo isso. Hoje o Tenente Coronel Frederico já disponibilizou uma viatura no centro da cidade, a associação comercial tem o contato dessa viatura, que eles já estão fazendo isso ainda sem esse monitoramento. E isso vai acontecer na Zona Leste, na Zona Oeste, são 2 aqui no centro e na Zona Sul. Então, o que a ACIA hoje precisa é que o comerciante disponibilize a imagem das câmeras, a polícia que vai escolher quais as imagens que vão ser utilizadas ou não. É um processo rápido, o policial vai ter um tablet com comunicação via internet e ele recebe essas imagens, né? Então, é uma coisa bastante interessante que maximiza o campo de atuação daquelas viaturas que estão locadas nos bairros, por exemplo. Lá na Zona Sul, por exemplo, ele vai ter acesso a uma série de imagens no bairro que ele não teria se não fosse de maneira virtual, né? Mas houve algum índice de observação de redução de casos de furtos e tudo mais? Bom, Fábio, eu acho que... Os números mais atuais, por exemplo, apontam alguma diminuição? Desde que o Tenente Coronel Frederico assumiu, né, nós temos tido bastante contato com ele, né? Isso é normal, depois que acontece uma mudança, né? E ele tem apresentado números para nós, eu acho que é visível isso, né? Tanto para os comerciantes como para a população. Eu acho que diminuiu, pelo menos o xixo, né? As informações que ele traz aqui diminuiu bastante e você vê a polícia muito mais atuante na rua, né? Eu acho que isso é um fator inibidor muito grande. Na polícia fazendo blitz, a polícia nas ruas, a polícia patrulhando ali, vigiando. É claro, para aquele que sofreu uma violência, para aquele que foi roubado, que foi assaltado, essa estatística não aparece. Mas, no geral, ele nos mostrou dados lá que caiu bastante.
a violência em comparativo com o ano passado. Ok. A gente continua neste assunto. Se você quiser participar, 3721-6955. E também você pode participar pela rede social no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Vamos ao intervalo, é rápido, voltaremos em instantes. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, com vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. A vida é feita de muitos momentos, mas existem aqueles que têm um brilho diferente. O brilho da realização de um sonho. O brilho da vitória. O da surpresa. O início de uma grande conquista. Ou até mesmo de uma nova história. DME, uma história que brilha há 60 anos. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando Márcio Roberto de Oliveira, presidente da CIA. E já falamos no bloco em algum momento, já foi falar da campanha de Natal, mas eu acho que pode falar um pouco mais, né? Até porque precisa estimular o próprio associado, né? Existe aí uma luta interna, né? Que é vender esse peixe para o próprio público interno da CIA, que são os associados, né? Que devem aderir à campanha, exatamente no sentido de participarem aí dos sorteios e também de estarem integrados a toda a campanha midiática que vai começar em breve e, sem dúvida nenhuma, visando atrair um público cada vez maior da região. Nos fale aí das expectativas para esse ano, presidente, por favor, e da própria campanha. Bom, Fábio, antes de mais nada, nós precisamos fortalecer o comércio de Poços de Caldas, né? Nós acreditamos que a campanha ela fortalece o comércio, né? Poços de Caldas é um polo regional. Você vê que as outras associações de cidades do porte, parecido com Poços de Caldas, elas atuam muito, né, dessa forma. Então, esse ano nós estamos fazendo uma campanha junto com a Federaminas, os prêmios realmente são muito interessantes, muito atrativos. Nós vamos sortear 3 caminhonetes Amarok, que beleza, uma casa no valor de R$250 mil, e mais o prêmio local, que nós já compramos, a associação já comprou, já pagou, que é um automóvel 0 km. Os prêmios individuais das empresas que elas podem dar e o sistema de utilizar o banco de dados que vai ser gerado com esse cadastro que a pessoa tem que fazer via internet, ele vai ficar para a associação, ele vai reverter para o nosso associado. Então, esse banco de dados ele vai ser muito útil no futuro para que os associados possam divulgar
os produtos e serviços deles através da associação comercial. O cliente que comprar nas empresas que estão participando da campanha, ele vai receber uma seladinha, ele abre essa seladinha, pode ter dentro da seladinha um prêmio daquele estabelecimento. Prêmio instantâneo? Né, seria um prêmio instantâneo. E ele vai cadastrar no site apenas uma vez, né, depois ele vai só imputar esses números no site e o sorteio é eletrônico. Junto com isso vai se gerar um banco de dados que os participantes da campanha vão poder utilizar depois para se comunicar, oferecer os produtos e serviços para esses consumidores. Então houve uma mudança substancial aí, né? Bastante. Na mecânica esse ano, exato, né? Porque até então o sorteio era feito com papel, né? Sim. Com cupons preenchidos. A Federaminas trabalhou bastante nisso, né? 80 municípios no estado de Minas Gerais estão aderidos a essa campanha, né? Então o nosso consumidor pós-caldense, ele vai ter acesso a esses prêmios, né, que são prêmios bastante atrativos, né, que são 3 caminhonetes, mais de R$100 mil, uma casa de R$250 mil, e mais o prêmio local. Né? Mas o prêmio local, o carro é só para os consumidores locais? Só para Poços de Caldas, só para Poços de Caldas, e os prêmios instantâneos também. Então, no caso da minha empresa, por exemplo, lá eu vou sortear um X número de prêmios instantâneos, o meu consumidor lá, especificamente da minha empresa, ele vai concorrer a esses prêmios. Vamos lá na questão da associação e os associados. Os benefícios da associação aos associados, como funciona? Quais seriam esses benefícios? Bom, professor, eu sempre tenho destacado aí que a associação, o trabalho que nós fazemos na associação é voluntário, né? Eu e a minha diretoria, nós não recebemos nada para prestar esse trabalho. Não tem salário para o presidente. Eu costumo brincar que nem o trabalho. Nem o estacionamento a associação paga para mim, né? É um trabalho totalmente voluntário que nós fazemos. Rico, então. Oi? É super muito rico, então. Então é um trabalho voluntário que nós fazemos, né? O essencial, que eu acho que o primeiro ponto que levaria o comerciante à associação é a representatividade, né? A CIA tem sido consultada pelos órgãos públicos sobre diversos assuntos e nós, quando estamos lá, nós estamos representando. Não é uma empresa que está falando, são quase 1000 empresas, né? Então, o primeiro ponto é a representatividade. Além dessa representatividade, a associação oferece convênios, né? Nós temos convênio médico, convênio odontológico, num preço muito mais acessível que se a empresa fosse fazer sozinha. Né? Aliás, isso para o grupo de empregados? Exatamente. Claro. Aliás, tem sido um sucesso. Eu não sei se eu posso falar no ar aqui o nome da empresa que nós fazemos. Pode. Posso falar? Nós fechamos um convênio com a Unimed, né? Sim, que inclusive pode. É anunciante aqui da TV. Exatamente. Ela tem feito esses anúncios num preço mais muito atrativo, que dificilmente a empresa conseguiria essa situação se ela fosse fazer sozinha. Okay. Fizemos um plano odontológico com a Uniodonto, nós temos sistema de atestado de trabalho, admissional, demissional, dentro da CIA, né? Nós temos auditório e temos o SPC. É muito importante as empresas utilizarem o SPC, porque a partir do momento que ela negativa aquele cliente inadimplente lá, ela, com certeza, a chance dela de receber esse débito na frente é muito maior, porque ela começa a dificultar para que essa pessoa possa fazer compra no comércio, né? Entendi. Então, e o SPC ele é exclusivo da associação comercial. Os dados que nós temos no SPC, eles não estão disponíveis para nenhum outro tipo de consulta. A administração toda é de vocês. Sim. Tá. Veio aqui uma participação do Jaderson Rodrigues, ele diz bom dia a todos. A respeito da Zona Azul, ele manda aqui uma opinião. Aí depois o senhor comenta, viu, presidente? O que vocês acham de criar um modelo de Zona Azul sem cobrança, já que paramos em lugar público e já pagamos muitos impostos? Poderíamos usar os polêmicos agentes de trânsito que já são pagos para tal. Parabéns pelo programa e diz que tudo que se cria de novo sobra no bolso do povo. Ou sobra para o bolso do povo? Também. Esse sistema seria utópico, né? Porque a pessoa não ficaria 2 horas lá com o automóvel lá e iria embora. Né? Na realidade, a intenção é promover a rotatividade. Exatamente. Né? A principal objetivo, eu acredito que seja o único, né? Primeiro objetivo que o estacionamento seja rotativo. Né? Eu acredito que sem a cobrança, o estacionamento não seria rotativo, deixaria de ter sentido a Zona Azul. Vou fazer mais uma pergunta rapidamente aqui. A CIA, dentro desse leque de benefícios que oferece aos seus associados, pretende, por exemplo, desenvolver alguma dinâmica, algum workshop, algo nesse sentido para fortalecer o empresariado local? Não dando uma receita, porque eu acho que ninguém tem essa receita, mas algumas dicas de como superar a crise? Ô, Fábio, nós contamos lá com um apoio muito grande do Sistema S, né, que é o SEBRAE. O SEBRAE, ele oferece para as empresas, principalmente para a micro e pequena empresa, uma gama de serviços muito grande, grande parte delas gratuita,
Isso pode ser conseguido através desse contato lá na associação comercial, né? A CIA tem promovido cursos, né, apresentações, palestras no auditório dela para o empresário, né? Que o principal objetivo nosso é capacitar o empresário para que ele possa concorrer de maneira melhor no mercado. Sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer a sua presença, viu, presidente Márcio? Desejo felicidades, uma boa continuidade na sua condução à frente nessa administração da CIA. Parabéns também pela administração e pela capacidade administrativa financeira do Supervale, né, que a gente vê hoje em dia aí, que tem realmente preços competitivos no mercado, oferecendo aí condições das pessoas fazerem suas compras sem sentir ou procurando minimizar o máximo possível aí o impacto da crise financeira no bolso dos consumidores, né? Parabéns pela CIA, pelo Supervale também, tudo de bom. Obrigado, Fábio. Eu porque agradeço aqui, agradeço pelas gentis palavras suas, né? Agora ele gostou, falou do Supervale. Agradeço sempre a oportunidade de poder estar aqui, né? Você tem uma audiência muito grande, né? O programa depois é muito comentado, as pessoas me encontram, falam, vi você lá no programa. Que bom. Né? Então eu agradeço muito a oportunidade de a gente estar aqui podendo falar um pouquinho da Associação Comercial e no caso agora você falou um pouquinho da minha empresa, que é o Supervale, que esse mês agora de setembro, graças a Deus, nós estamos completando 32 anos de existência. Parabéns e que se multiplique esse bom tempo aí. Muito obrigado. Legal. Piva, grato pela sua colaboração. Felicidades também. Obrigado, Zambrano. Nossa, Márcio. O Márcio, desculpa. E boa sorte para você, que muito sucesso vem lá na CIA. Precisar, nós vamos lá bater um papo. Obrigado. É um prazer, Márcio. Tá bom, eu me despeço desejando uma boa quinta-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Um abraço e até lá.